Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Vou mostrar aqui para você que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Bem, nós estamos na profissão de fé, eu creio, nós cremos, é a primeira sessão deste documento da igreja, é a nossa profissão de fé. Bem, nós também estamos, deixa eu ver aqui, primeira sessão, profissão de fé, eu creio, nós cremos. Agora estávamos no capítulo 1, agora estamos entrando no capítulo 2, que tem como título aí, Deus vem ao encontro do homem. Nesse capítulo 2, nós fizemos o proêmio no nosso último encontro, não é? A abertura dele. E agora vamos entrar no artigo 1º, que tem como título A Revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Então, revelação de Deus. Como é que Deus se revela? O que ele faz? Para que serve a revelação de Deus? Então vamos lá. Aprouve a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, que é o Verbo feito carne, pelo poder do Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então, quer dizer, os homens, quer dizer, todos os seres humanos, por intermédio do Verbo de Deus, do Filho de Deus, que se fez carne, por intermédio dele, na força do Espírito Santo, todas essas pessoas, todos esses homens, gênero humano, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Bem, vamos parar um pouquinho aqui já logo nessa primeira linha. Bem, Deus veio revelar então a sua intenção, o seu projeto maravilhoso, seu projeto de resgatar tudo o que ele havia perdido pelo pecado original. Porque acontece assim, Deus criou todas as coisas, criou primeiramente o mundo invisível, que são os anjos. Então, todas as criaturas angélicas, que segundo a Bíblia são milhares de milhões. São muitos anjos, bem claro, aí um número incontável, vamos dizer assim. E criou esse mundo invisível, do qual Deus, evidentemente, faz parte, porque ele também é espírito. E criou aí os anjos com suas categorias diferentes, cada um com seu serviço, com o seu ministério, enfim, cada um segundo o seu grau aí do que ele teria que trabalhar. Bem, o que ele teria que fazer. Criou o mundo invisível. Depois Deus, então, resolve criar o mundo visível. E ele cria toda a natureza. Tudo que você conhece como natureza, quer dizer, todo o universo foi criado por Deus. E por último, para enriquecer todo esse universo, para dar glória a esse todo o universo, que aí são as formas de Deus se manifestar, ele cria o ser humano, então denominado homem, ok, gênero humano. Só que esse ser humano ele cria de uma forma diferente. Ele cria segundo a imagem e semelhança dele. Então, quer dizer, ele coloca nesse ser humano um pouco daquilo que ele é. Claro que ele não pode colocar tudo porque é um ser humano, não é Deus. Nós não temos como ser iguais a Deus. Então, ele coloca alguma coisa, uma participação dele neste homem, que é a imagem e semelhança. A imagem nós sabemos que é a busca da santidade, então ele criou o homem para a santidade, assim como ele é santo, né? Deus é santo, ok? Então ele cria o ser humano para ser santo também, porque é a imagem dele. Se Deus é santo,
o ser humano que ele criou, a imagem dele, tem que ser santo. Bem, e criou também segundo a sua semelhança. Deus é amor. Então também o homem foi criado para o amor. Tudo que sair destes dois pressupostos, não é? A santidade e o amor, tudo que sair disso já não é mais o ser humano. Já deixa de ser o ser humano. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para a santidade e para o amor. Então, qualquer coisa que saia exatamente dessa configuração, vamos dizer assim, né? Nós temos aí um entendimento de uma configuração, que é um computador, não é? Então, vamos dizer que o homem foi criado com esse tipo de configuração. O que sair disto, então, está fora da criação de Deus. Já não é mais criação de Deus. Então, aí aconteceu que veio aí a serpente, né? Que era o anjo Lúcifer, que ele, muito poderoso, muita luz, ele tinha. Bem, e então ele julgava ser um ser superior. Ele julgava que ele era superior, sabe? Quando a pessoa envaidece muito. Então ele julgava que ele era superior. E quando ele viu que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, por exemplo, coisa que ele não fez os anjos, né? Deus não fez os anjos à imagem e semelhança de Deus. Não fez. Ele fez na natureza angélica, nós entendemos, nós conhecemos, nós sabemos que é uma natureza muito acima da nossa, é verdade. Então eles têm aí poderes, conhecimento do universo, conhecimento de Deus que nós jamais entenderemos como seres humanos. Jamais. E ele então, quando percebeu isso, ele ficou com inveja. Bem, então ele quis estragar a principal obra de Deus, que foi criar o ser humano. E daí ele vai, em um momento em que o ser humano estava só, ele vai e lança. Ele lança a armadilha, lança vamos dizer aí, a rede, né? Ele lança a rede dele para enredar, para prender, para atrair o ser humano. Bem, ele vai então com aquela mentira sobre a Eva, dizendo que poderia comer do fruto proibido e que o dia em que ela comesse daquele fruto, os olhos dela se abririam e ela se tornaria igual a Deus. Bem, então aquela oferta ali para Eva foi algo assim magnífico, né? Que ela viu, nossa, que coisa maravilhosa, vou ser igual a Deus. Mas ela não percebeu a armadilha, porque também quando nós somos assim, né, querido irmão, querida irmã, você também é, eu também sou. Nós somos assim, quer dizer, quando vem uma coisa muito boa para nós, nós temos a percepção de que alguma coisa está errada. Nós temos essa percepção, sim. Nós temos um bom senso que nos ajuda a pensar. Mas, como aquilo é tão bacana, é tão legal, é tão bonito, tão maravilhoso, é tão gostoso, né? Não sei aí o que nós podemos aqui dizer. Então, nós achamos que dá para fazer um pouquinho, dá para arriscar isso aqui, dá para conseguir isso. Então, aí o meu bom senso eu jogo fora. Eu jogo fora o meu bom senso porque aquela oferta ali, aquilo que está acontecendo, o que está sendo ofertado para mim, aquela tentação ali é muito boa. É boa demais. Então eu não meço, sabe? A minha atitude, a minha coerência, eu perco a coerência, eu não meço as consequências. Então foi isso que Eva fez. Aquilo é tão bom, ser igual a Deus, nossa, era perfeito, perfeito. Ela foi e falou, né, com seu companheiro ali, o Adão, e vendeu a ideia para ele também achou muito legal, a mulher estava contente, ele também estava, e tudo muito bom, os dois comeram do fruto proibido, e aí sim, claro, o demônio já sabia, né, o Lúcifer sabia, que se comesse daquele fruto, estaria tudo perdido.
E eles comeram. Então aí chama-se pecado original, é pecado das origens. E Deus perdeu o ser humano. Totalmente. Perdeu o ser humano, perdeu todo o universo. Tudo que ele criou, ele perdeu. Por quê? Porque a criação estava debaixo do comando do ser humano, ao qual ele deu o poder de colocar nome em todas as criaturas, todas as coisas criadas, e administrá-las. Então, sim, perdeu tudo. Mas ele tinha um plano B, né? Eu gosto de chamar muito assim, quando eu estou dando aula, ensinando os meus alunos, eu chamo de plano A e plano B. O plano A era criar todas as coisas perfeitamente. Assim ele o fez. Aí ele perdeu tudo, ele sabia que ia perder, evidentemente, mas ele tinha um plano B. O plano B era enviar seu filho na carne humana para poder pagar com o sangue de um ser humano, porém um sangue divinizado, quer dizer, é um Deus que se torna um ser humano, entende? É uma das três pessoas da divindade que se torna um ser humano, para daí pagar a dívida que foi feita a Deus. Só um Deus pode pagar a dívida a outro Deus aí no caso. Só Deus pode pagar, só Deus está no mesmo nível de igualdade. Então por isso que o Filho veio e se encarnou. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a carne humana para poder, como Deus e como ser humano, pagar a dívida. Não é? Então por isso que o Verbo feito carne veio. E agora sim, agora ele faz o inverso. Ele veio do céu, da natureza divina, e se tornou carne. Agora ele, através dele, por ele e pela força do Espírito que age nele, aí tem a reação dessa ação. A ação foi Deus vir. Vir em forma humana, se tornou homem. Agora a reação que ele pôde causar é que o ser humano possa entrar em Deus e participar da natureza divina. Então quer dizer que é exatamente o contrário. Participar da natureza divina, mas sem se tornar Deus. Veja que Deus se tornou homem, mas o homem nunca poderá se tornar Deus, porque esse é a vontade de Satanás. Ele queria ser Deus. Ele queria ser igual a Deus e, se possível, mais do que Deus. Por isso que quando ele foi expulso do céu pelo anjo São Miguel, arcanjo, né, no caso, São Miguel arcanjo disse para ele: quem como Deus? Quer dizer, como é que você pode querer ser igual a Deus? Olha para você, não é? Se fosse aqui na nossa linguagem, nós íamos dizer: se olha no espelho, né? Como que você quer ser igual a Deus? Se olha no espelho, veja quem você é. Então, quem como Deus quer dizer isso. Quer dizer, como que você quer ser igual a Deus, Lúcifer? Como? Mas ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser, sabia que não podia ser nunca, mas ele queria ser. E por isso que ele foi fazer essa trama com Adão e com Eva, para ao mesmo desejo que ele tinha, ele lançou no coração da Eva e depois, consequentemente, de Adão, o mesmo desejo, porque é o desejo dele, ele quer ser Deus. E os dois aí gostaram disso, né? E então, deu início aí ao pecado, originou esse pecado que destruiu, então, toda a criação. Então, por isso que veio o Verbo. Veio o Verbo para, com seu sangue, pagar essa dívida e nos comprar do demônio. Porque até então, todas as pessoas que são geradas, a partir daí, né, a partir deste pecado original, todas as pessoas que são geradas no ventre das mães, elas, no momento em que se une ali a parte humana com a parte espiritual, o pecado original entra na carne. O pecado original está na carne. Então é contraído. Nós chamamos na teologia que o pecado original é contraído. Ele não é nem herdado, nem adquirido, nem comprado, né? Mas ele é contraído. Então aí todo ser humano que é gerado, ele é gerado com o pecado original. O pecado original já entra nele. Então o dono dele, o proprietário dele, quer dizer, dessa criança que está sendo gerada ali,
é o demônio, é Lúcifer, é o dono dele, absoluto, é o anjo da guarda dele, podemos chamar assim. É o anjo que guarda ele, mas guarda com maus interesses. Bem, aí como que nós nos livramos de Satanás? Como que nós deixamos de ter Satanás como nosso Senhor e temos Jesus como nosso Senhor? Quando acontece essa troca de senhorio? Quando que um senhor me compra do outro? Não é? No batismo. Então, no batismo, Jesus nos compra de Satanás. Então, existe uma mercadoria a ser comprada e a ser vendida, somos nós. Existe o vendedor, que é o demônio, e existe o comprador, que é Jesus. Então, eu estou falando aqui numa linguagem comercial, para a gente poder entender bem. E tem que ter a moeda de troca, que pode ser euro, pode ser real, pode ser lá no Japão, iene. Enfim, uma moeda de troca. Ok? Tá. Qual que é a moeda de troca, então, quando Jesus vai nos comprar de Satanás? É o sangue dele. O sangue dele é o que nos compra, é o valor que vai pagar por nossas vidas, por nossas almas, por nossos seres humanos. Então, nós somos comprados de Satanás no nosso batismo. Por isso, a importância de se batizar a criança logo que ela nasce. 8 dias, aí já vai correndinho batizar, né? A mamãe saiu ali do seu período ali de dar à luz ali, claro. Então, ou então, se ela fez ou foi operada, então espera, claro, ela sair dessa situação aí, né? E aí vai já batizar a criança urgentemente. Para quê? Para Jesus adquiri-la de volta. Para Jesus ser o Senhor da vida dela. Daí sim, no momento do batismo, é enviado um anjo do céu que passa a ser o anjo da guarda daquela criança. Aí o anjo da guarda daquela criança não é mais Satanás, não é mais Lúcifer, que era o dono dela. Agora é Jesus o dono, mas ele por misericórdia envia um anjo maravilhoso, esplendoroso, para ajudar essa criança até o fim da sua vida. Então, isso sim, são essas primeiras linhas aqui, né? Vou repetir aqui, né? Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade. Bem, qual que é o mistério da vontade de Deus? Que os homens se tornem participantes da natureza divina. E como é que isso acontece? Por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo. Através dele, pela força do Espírito, que é o Espírito que realiza todos os sacramentos. Você sabe disso, né? Jesus instituiu os sacramentos, todos eles, os 7 sacramentos. Foram instituídos por Cristo. Mas Cristo ascendeu aos céus, está sentado à direita do Pai. Aí ele enviou o Espírito Santo para esse Espírito ficar no lugar dele. Ele falou isso várias vezes, principalmente no Evangelho de João. Ele fala, eu tenho que ir, porque se eu não for, o outro não vem. É a outra pessoa divina, que é o Espírito Santo. E ele vem e permanecerá convosco, estará em vós. Coisa que Jesus Cristo sempre quis. Ele quis sempre estar dentro de nós, mas nunca pôde. Por quê? Porque ele se tornou humano. Como que ele pode ser um ser humano e estar dentro de nós? Isso é impossível, não é verdade? Agora, o Espírito Santo é só Espírito, ele não é humano. Então, ele pode estar dentro de nós. E ele está, pelo batismo. Então, é isso que Jesus queria. Que Deus estivesse dentro de você, dentro de mim. Deus todo. Porque onde está o Espírito também está o Pai, está o Filho, evidentemente. Mas é nessa graça do Espírito. E é ele que realiza todos os sacramentos, todos eles. E ele que dá toda a vitalidade sacramental para a igreja, não é? Então, vamos lá. Deus, que habita uma luz inacessível, como está em 1 Timóteo 6,16, quer comunicar a sua própria divina aos homens. Quer dizer, ele que habita numa luz inacessível, quer dizer, que ninguém pode acessar, ninguém tem acesso a ela. Então, ele quer comunicar essa luz, que é inacessível, aos homens. Quer dizer, isso é um mistério. E esses homens foram criados livremente por ele
para fazer deles, no seu Filho único, que é o Verbo encarnado, fazer nesse seu Filho único filhos adotivos. Então a vontade do Pai é que nós nos tornemos filhos. Veja, antes da criação, antes da salvação, antes do Verbo se encarnar, né, que é o plano B, como eu chamo aqui, quando no plano A Deus nos criou, Ele nos criou como criaturas. E é o que nós somos de fato, somos criaturas. Porém, quando o demônio nos rouba de Deus, e Deus vem com o segundo plano dele, que é o plano B, envia o Filho para nos salvar, agora a salvação do Filho, que é um novo nascimento, nós chamamos de um novo nascimento, chamamos de uma nova criação. Nessa nova criação, que nós somos criados agora, segundo o Filho encarnado, a nossa posição agora se torna melhor do que a primeira. Então a posição nossa atual de pecadores, coisa que Adão e Eva não tinham. Adão e Eva não tinham pecado. Mas eles não eram filhos, eles eram criaturas. Bem, aí por causa do pecado original, todos então são gerados no pecado original e todos nos tornamos pecadores. Porém, por causa do seu Filho vir ao mundo, se encarnar e morrer do jeito que ele morreu, com toda a dor e sofrimento que ele teve, então sim, Deus agora torna o ser humano uma nova criatura, mas com uma nova condição também, de agora ser filho de Deus. Então nós somos, pelo batismo, filhos de Deus. Por quê que nós somos, pelo batismo, filhos de Deus? Porque nos tornamos, no batismo, irmãos de Jesus Cristo. Então ele é o nosso irmão, é o nosso irmãozão, vamos dizer assim. É o nosso irmão maior, não é? Para a gente possa entender bem direitinho. Então ele é nosso irmão. E todos nós somos irmãos de Cristo, adotivos, somos adotados, porque o filho legítimo é Jesus Cristo. Esse é o filho legítimo. Nós somos por adoção, mas somos filhos. Quer dizer, temos o mesmo direito do filho legítimo. Não é assim? Aqui na Terra também é assim. Se eu adotar uma criança, eu tenho 4 filhos, não é? 2 vivos e 2 mortas. Mas então, se eu adotar uma criança, eu com a minha esposa Edna, adotarmos uma criança, então ela será nosso filho ou nossa filha e terá os mesmos direitos desses que estão vivos. Os mesmos direitos. Se tiver herança, vai receber a mesma herança. Não tem problema, é filho do mesmo jeito, embora adotivo, mas é filho. Então nós somos filhos no Filho. Essa frase, nós vamos estudar mais para frente aqui, essa frase teológica, mas é uma frase fantástica, é maravilhosa, é um mistério profundíssimo. Nós somos filhos no Filho. Então nós somos filhos de Deus no único, verdadeiro e legítimo Filho de Deus. Então, essa expressão, filhos no Filho, é o que nós somos, é o que você é o que eu sou. Então, diz aqui, ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmo. É verdade, o homem não tem capacidade de conhecer a Deus, de amar a Deus, de forma alguma. Então, Deus toma iniciativa. Deus sempre toma iniciativa. Ele vem se deixar conhecer. Então, pela revelação, Deus se deixa conhecer. E Ele nos ama primeiro para que nós possamos agora amá-lo. Veja, sempre a iniciativa é de Deus. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente ao homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado Jesus Cristo.
Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes desta pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Ele diz assim: o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a apreender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Então, o que é apreender? Apreender no sentido de abraçar, é no sentido de estar junto, no sentido de acolher, de viver, estar unido. Então, isso que a palavra apreender quer dizer aqui. Que ele diz que Deus habitou no homem e fez o filho do homem, quer dizer, o verbo dele que se encarnou, né? Para acostumar o homem a aprender a Deus. Quer dizer, abraçar a Deus, amar a Deus, chamar Deus de Pai, como o próprio Filho nos ensinou. Abá, Pai. Quer dizer, Paizinho querido, não é? E acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Quer dizer, segundo a sua bondade, a sua liberdade maravilhosa, segundo o seu entendimento do Pai, não é? Então, nesse sentido aí, de que o Pai vai conseguindo, através desses caminhos, chegar até o ser humano. Então, envia o seu Filho para estar se entendendo com o homem e para que o homem possa entender com ele. Então, começa aí a revelação de Deus. Por isso que a revelação começa lá com a escolha de Abraão. Abraão que habitava a cidade de Ur, na Caldeia. Então ele chama Abraão. Ali deu início a revelação. Quando Deus fala com Abraão e chama Abraão para ser um pai de um numeroso povo. Sendo ele que não tinha filho, já era bem idoso, né? Já tinha 75 anos quando Deus conversa com ele. Sua esposa também nunca tinha gerado filho, quer dizer, o ventre dela totalmente infértil. Mas Deus fala que eles seriam aí, então, eles teriam uma multidão de filhos. Pois bem, nesse sentido, então, é que ele começa a se revelar, começa a falar, a se mostrar quem ele é, e essa revelação vem andando por milhares de anos, através de Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Depois vem Noé, vem Moisés, vem os profetas, vem os reis, vem os juízes. Depois outros profetas novamente, até chegar em João Batista, que vai encerrar o ciclo dos profetas do Antigo Testamento e vai anunciar o Messias que estava chegando. E essa revelação continua com o Filho que se encarna e prega o Evangelho, ensina. E depois vai embora, não é? Você sabe disso. Tem a paixão, morte e ressurreição, ascensão aos céus, daí envia o Espírito Santo, daí o Espírito Santo caminha com os apóstolos. E a revelação vai terminar quando? Com a morte do último apóstolo. Quando São João foi o último a morrer, quando ele morre, bem, aí encerra-se a revelação, que começou lá com Abraão. Tipo, mais ou menos 5.000 anos aí, não é? Então, é bastante tempo. Mas aí que está. Encerrou a revelação. A partir dali, Deus não tem mais nada a revelar. Nunca mais ele irá revelar alguma coisa ao ser humano. Se ele quiser revelar alguma coisa ao ser humano, ele o fará pela sua igreja, pela igreja que ele criou, que ele fundou, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí ele o faz pela sua igreja. Então, quando a igreja fala, ela fala em nome de Deus. Ela fala a verdade de Deus. A igreja nunca pode dizer uma mentira enquanto doutrina e enquanto moral. A igreja não pode errar enquanto doutrina e enquanto moral. Ela pode errar e já errou e deverá errar mais vezes, infelizmente, em muitas outras atitudes, em muitos outros meios. Mas na doutrina e na moral, jamais. Não tem erro. Isso o Espírito Santo garante. Ele dá uma assistência contínua, perene, para que a igreja nunca erre no que ela ensina. Por isso podemos ter certeza absoluta de que o que você está aprendendo é o ensinamento de Deus, não é ensinamento de nenhum homem.
Não, é um ensinamento de Deus. Então você tem a segurança de saber disso. Que tudo que é ensinado na Igreja Católica é a pura verdade de Deus. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos pedir à Virgem Maria, como todos os dias fazemos, pedir a intercessão dela para a nossa caminhada aqui na Terra, caminhada de fé e de esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.